Olá, muito boa noite para você. Brasil, uma pátria educadora. Essa é a frase que o governo federal escolheu para servir como lema do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Acontece que já no começo desse ano, com os ajustes financeiros para garantir o equilíbrio de contas públicas, aproximadamente 7 bilhões de reais foram cortados do Ministério da Educação. A pasta foi a que mais sofreu com as reduções dos investimentos federais. Resta saber agora como esse ajuste vai impactar políticas de Estado, como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, o PNE, que determina 20 metas que os gestores públicos do sistema educacional brasileiro precisam pôr em prática aí no intervalo dos próximos 10 anos. Na semana passada, contribuindo ainda mais para as incertezas dos próximos passos do Ministério da Educação, o então ministro Cid Gomes deixou o cargo em uma saída bastante polêmica, com direito a declarações acirradas no Congresso. Em 3 meses na liderança do Ministério, o ex-governador do Ceará propôs uma aplicação digital na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Também ficou marcado pela restrição ao crédito do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, impactando milhões de alunos, universidades privadas associadas ao programa e profissionais da educação. Planos e promessas de mudança, discurso convencional e antigo para abrir o caminho para o que será o 5º ministro da Educação em apenas 5 anos. É assim que a gente começa o Sala Debate desta noite. Queria convidar você de casa a participar do programa pelas redes sociais. Pedir aí para botar na tela os nossos contatos. Participe conosco com o Twitter, no @Canal Futura. Participe também com o facebook.com/Canal Futura Oficial e não deixe de conferir o programa pela internet. Dando boa noite aos nossos convidados, nós recebemos hoje aqui o Antônio Góes, ele que é jornalista e consultor em educação. Tudo bom, Antônio? Tudo bem? Recebemos também o Paulo Carrano, professor da Universidade Federal Fluminense e também representando a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Paulo, boa noite. Boa noite. E conosco o Antônio Neto, ele que é secretário de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Antônio Neto, boa noite para o senhor. Boa noite. Boa noite. Lembrando a você de casa que Ricardo Henriques, representando o Instituto Unibanco, e Daniel Cara, representando a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, também participarão desse programa ao longo da próxima hora pela internet. Vamos então à primeira reportagem de hoje. Em uma palestra na Universidade do Pará, o então ministro Cid Gomes afirmou que de 300 a 400 deputados estavam explorando o governo, principalmente aqueles ligados à própria administração da presidente Dilma Rousseff. A reação dos deputados foi imediata. Convocaram o ex-governador do Ceará para a Câmara e pediram explicações. Pressionado por todos os lados, Cid Gomes foi para o confronto. Pouco depois de sair da Câmara Federal, ele já indicava que o 18 de março seria marcado pelo pedido de demissão e explicava os motivos. A minha declaração e, mais do que ela, a forma como eu coloquei a minha posição na Câmara, óbvio que cria dificuldades na base do governo e, portanto, eu não quis criar nenhum constrangimento. Pedi demissão em caráter de advogado. Cid Gomes foi o 4º ministro da Educação nos últimos 4 anos. De 2005 a 2012, tivemos Fernando Haddad à frente da pasta, depois foi a vez do economista Aloísio Mercadante e o antecessor a Cid Gomes foi o professor José Henrique Paim, que administrou o MEC por menos de 1 ano. Essas mudanças tão constantes no Ministério levantam questões sobre, por exemplo, a continuidade de políticas públicas relacionadas à educação, como o FIES, e também o tempo de adaptação a uma pasta que representa aproximadamente 6% do nosso produto interno bruto. Muito bem, vamos ao debate. Estávamos falando aqui agora há pouco sobre os contextos relacionados a esse momento de mudança no Ministério da Educação, um ministério que para muitos poderia ser um ministério que não demandasse mudança a cada 4 anos, mas queria começar esse debate ouvindo dos senhores essa perspectiva para o ano de 2015. Paulo Carrano, muito boa noite. O ano de 2015, na sua opinião, está de fato comprometido? Já era um ano anunciado, um ano duro pela economia, nós temos uma mudança aí de frente? Não, eu creio que não. O Brasil está acostumado com o carnaval e a gente sabe que o ano começa mesmo depois do carnaval. Então, eu acho que a gente tem como correr atrás do prejuízo. O que é preocupante é que a gente está numa situação de estabilidade, né? Uma instabilidade que atesta que, de fato, o Ministério da Educação é mais uma peça
de governo. Ele não ganhou o estatuto de política de Estado, ou seja, essa descontinuidade ministerial. A gente está vendo nomes de ministros sendo jogados como se fosse uma bolsa de valores. E nós temos um acúmulo na sociedade que se reuniu, podemos ir lá atrás, na Constituição de 88, né, que formulou um projeto político-pedagógico para o país, né, que coloca a participação na base da decisão política. Nós temos uma LDB, né, que é inspirada nesse princípio também. Nós temos um documento da CONAI, Conferência Nacional da Educação, com ampla participação da sociedade. Nós temos um Plano Nacional de Educação, ou seja, muitas sínteses que dizem para onde deve caminhar o rumo da educação no Brasil. Então, o ministro, por mais importante que ele seja, é uma peça dessa energia, dessa sinergia participativa. Então, não há por que demorar a ter um ministro. Há que se escolher um ministro, uma ministra que se comprometa com o princípio da participação da vida pública decidida coletivamente. Acho que essa é a grande questão. O nosso grande risco hoje é termos um ministro salvador da pátria ou um ministro burocrata que queira olhar, por exemplo, o PNE como uma peça apenas administrativa a ser executada. Não, nós precisamos de alguém que encarne o espírito democrático participativo e coloque à frente, com toda a sinergia que o Ministério da Educação pode alavancar, essa vontade popular de uma educação pública, gratuita, democrática, laica. A laicidade está ameaçada, né? Os grupos de pressão religiosos estão ameaçando a escola pública, os grupos empresariados estão ameaçando a publicidade da escola pública também. Então, a gente tem um combate a ser feito e isso não pode ser feito sem uma liderança no Ministério, mas que seja uma liderança democrática. Antônio Góes, você que acompanha a editoria de educação há muito tempo, cobre essa editoria há mais de 15 anos, está ali envolvido não só com o chão da escola, mas com fontes que perpassam aí a esfera privada, o poder público. Qual é o comprometimento de um ministro que passou pelo Ministério da Educação apenas por 3 meses e essa situação pela qual o país vive no momento em que o governo federal anuncia que o slogan do governo é de o país como uma pátria educadora? Foi muito ruim para o governo essa imagem, né? Assim, ao se lançar a pátria educadora, criou uma expectativa na sociedade que realmente estava colocando a educação como prioridade. Todo governo fala que coloca a educação em prioridade, a gente sempre ouve isso. Quando coloca no slogan do governo, isso tem ali cria uma expectativa. A queda do ministro foi, obviamente, péssima. É interessante notar, a gente olha a reportagem com a qual esse programa começou, o ministro caiu. Não foi porque fracassou no ensino, não foi uma declaração infeliz com relação aos rumos da escola, aos professores. Ele caiu porque comprou uma briga que nada tinha a ver com a principal função dele, que era administrar a educação. Ele comprou uma briga com o Congresso Nacional, no ano em que as relações da presidente Dilma com o Congresso estão bem complicadas, um ano também, economicamente, eu sou até mais pessimista nesse sentido. Acho que esse ano está muito complicado, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Você precisa, sim, de um nome forte para a educação, nesse ponto eu concordo totalmente. Agora, a gente vive, agora a gente está vivendo realmente eu brinco, é uma TPM, uma tensão pré-ministro, porque está todo mundo discutindo com medo, cada hora que surge um nome, nenhum nome vai agradar todo mundo. Não adianta, a gente também não vai ter um salvador da pátria, concordo integralmente. Não adianta, não vamos trazer, se a gente trouxer o ministro da Educação da Finlândia para cá para o Brasil, ele não vai resolver os problemas, porque os problemas são estruturais, tem várias coisas a serem feitas, há várias políticas e, recentemente, a principal delas é o Plano Nacional de Educação. A gente precisa ter um ministro capaz de executar uma política de Estado que, por favor, fique longe, o quanto ele conseguir, dessa política partidária, porque eu acho que não é a contribuição do ministro da Educação garantir a governabilidade da presidente no Congresso. Antônio Neto, boa noite, tudo bem? Boa noite. Você aqui representando um pouco, né, do Poder Público, secretário de Estado do Rio de Janeiro nessa questão. A gente estava conversando um pouco antes do programa entrar no ar sobre a interlocução dos gestores municipais, dos gestores estaduais com o governo federal. Como é que você se posiciona com relação a este momento, tendo o Rio de Janeiro vivendo um período diferente dos últimos 10 anos na recuperação de algumas políticas educacionais? O que compromete a sua gestão? Bom, a minha gestão, na verdade, ela está muito relacionada também com a gestão dos municípios, né? Porque nós não podemos pensar que o aluno é de uma rede ou é de outra. O aluno ele é do estado do Rio de Janeiro, o aluno é do Brasil. Então, nós podemos fazer um paralelo sobre o Rio de Janeiro e o Brasil, que também tem problemas muito sérios do ponto de vista de
de colaboração entre governo federal, governo estadual e municípios, porque a educação ela tem um fluxo de continuidade muito grande. E o que eu percebo? Hoje, o Estado do Rio de Janeiro ele conseguiu aquilo que o Brasil ainda não conseguiu manter do ponto de vista de uma estabilidade política pública, que é manter gestores de continuidade um pouco protegidos do ponto de vista político, para que se possa efetivamente se centrar numa política pública ou uma política de Estado. Esse é um ponto, acho que, importantíssimo. Quando a gente está numa perspectiva de pátria educadora, nós temos que entender que esse lema foi trazido, acredito, por conta da urgência que é a educação hoje no Brasil. Então, não há momento hoje no Brasil para que se faça muita invencionice e muita aventura, seja em qualquer área, mas na educação, eminentemente, é uma área que precisa de muito cuidado e muita atenção. Nós, aqui no Rio de Janeiro, conseguimos estabelecer um fluxo de continuidade, não digo que a política pública estabelecida aqui é a melhor do Brasil, mas ela já começa a dar sinais de que a educação ela precisa ser vista com muita seriedade quando se quer realizar algum tipo de avanço. E um dos pontos principais que eu coloco é a capacidade de planejamento, de fazer um bom diagnóstico do seu problema e criar soluções que sejam possíveis de ser realizadas. Então, esse é um ponto que eu chamo a atenção, porque o ministro, antes de pedir demissão, ele começou a manter um relacionamento com os secretários, e eu estou aqui também representando o Conselho de Secretários Estaduais, onde ele procurou observar as experiências bem-sucedidas de cada estado. No Brasil, nós temos muitas experiências, nós poderíamos dizer qual é a melhor, mas algumas experiências elas poderiam ser replicadas, sim. Então, é necessário ter um pouco mais de clareza do que é possível fazer efetivamente, porque o gestor público ele tem um desafio muito grande entre o que é possível ser feito e o que é o sonho, e nós precisamos estar nesse meio do caminho tentando construir uma educação pública efetiva. Então, só a possibilidade de ter um ministro que consiga observar as várias experiências, ter um pouco de tranquilidade para poder planejar, como o Paulo colocou aqui, ouvindo a sociedade, porque a sociedade tem muito a dizer, ela tem muito a dizer nesse processo. Então, esse é um ponto. Eu acredito que se conseguirmos, nesse período que temos ainda de 4 anos, para um próximo ministério, estabelecer um grande compromisso de colaboração entre governo federal, estados e municípios, é possível avançarmos muito, mas é um desafio grande esse de fazer esse relacionamento. Eu já vou fazer uma enquete com vocês agora para a gente poder entender um pouco melhor desse perfil que está sendo mensurado para o Ministério da Educação, mas eu gostaria de chamar nesse momento mais um convidado para o nosso programa. Vai entrar agora pela internet o Ricardo Henriques, ele que é secretário executivo, superintendente executivo do Instituto Unibanco, e vai participar conosco agora desse programa. Ricardo, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que vocês vão aí? Muito obrigado aí pela participação e disponibilidade em nos atender nesse momento aqui de debate efusivo sobre os rumos da educação. O Ricardo acompanha muito algumas das produções aqui do Canal Futuro e está sempre conosco dialogando sobre a abordagem, sobre a qualidade das produções e o que deveria ser de fato colocado em xeque. Nesse momento, Ricardo, como é que você analisa a situação de quem está querendo associar a sua prática à escola, à universidade, intervir ali, fazer algum projeto em parceria, sabendo que gestores municipais precisam ali de boas pessoas para poder fazer uma boa interlocução. Sem um ministro, o que o senhor acha que compromete aí num momento como esse? Olha, é evidente que esse interregno com o ministro interino deixa as coisas um pouco em suspenso, mas acho que a diretriz-chave do Ministério da Educação tem que ser preservada, de estabelecer campos de diálogo, como o secretário Antônio Neto estava dizendo, com as redes estaduais, com as redes municipais e com a sociedade civil como um todo, esse diálogo é estratégico para a gente poder chegar perto das escolas, perto dos diretores, perto dos professores, perto dos estudantes e fazer com que a gente aproveite o ciclo que está se colocando. O ciclo que está aberto para nós hoje é um ciclo que está
com pano de fundo o Plano Nacional de Educação. Estruturar esse plano, dar consistência para esse plano, com rebatimento concreto no dia a dia das escolas, focado em torno da aprendizagem dos estudantes, é o rio que está aberto para a gente percorrer agora. O que a gente precisa é alguma sobriedade para ter uma institucionalidade forte que dê condição de viabilizar isso. As expectativas são, apesar desse burburinho agora, dessa marola do curto prazo, as expectativas são positivas. A gente tem um percurso a trilhar que está dado e que precisa ser muito bem feito, precisa ser construído passo a passo, com realizações concretas, com muito diálogo e bebendo do que já existe. Não há nenhuma necessidade, e evidentemente acho que não há nenhuma expectativa, de quebras e de rupturas. O que precisa é continuidade e determinação para a gente manter um projeto de implementação do Plano Nacional de Educação nas suas múltiplas e consequentes dimensões. Agora, Ricardo, a pasta da educação, né, uma pasta estrutural, né, as políticas de educação são políticas que demandam ali uma década, 2 e até 3 décadas, talvez, para você perceber de fato uma mudança em alguns campos. Não é desolador perceber que durante os últimos 5 anos houve uma mudança por ano na pasta do Ministério da Educação? Isso não compromete um pouco ali a longevidade de um plano que se avizinha agora, né? Nós temos o Plano Nacional de Educação tendo metas até 2022, 2024, mas algumas dessas metas, como por exemplo o acesso de crianças entre 0 e 3 anos, já era uma meta prevista nos últimos 10 anos e que não chegou nem a 50%. Né? É só para ter um pouco da sua crítica construtiva nesse momento de desânimo que é numa conjuntura de longevidade, não? É verdade. A descontinuidade do gestor gera dificuldades para a manutenção de um projeto. Agora, acho que a gente tem que olhar a gente está no velho dilema do copo cheio e do copo vazio. É melhor continuidade com longevidade do ponto de vista de quem está à frente do processo. No entanto, o que a gente tem muito claro, que não tínhamos há 1 ano e meio atrás, é a guia do Plano Nacional de Educação, com metas que são, obviamente tem imperfeições, mas várias metas muito bem definidas, muito claras. As metas de acesso, as metas de qualidade, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E o que a gente, ou no ensino infantil, como você estava destacando, o que a gente precisa agora é reforçar a institucionalidade. Obviamente, esperar que o próximo ministro, a próxima ministra, fique o período de 4 anos, mas ancorar o desafio em torno da institucionalidade, com as secretarias estaduais de educação, com as secretarias municipais de educação, com as universidades e com os vários atores de movimentos sociais instituídos no campo da educação. O que a gente precisa no Brasil é enfrentar um problema estrutural, que é o problema das quebras, das descontinuidades. A gente não pode jogar para baixo do tapete que isso é um problema de uma baixa cultura de gestão. E essa descontinuidade da educação gera ruídos. Agora, o lado positivo é que nós temos uma boa bússola. Essa bússola não existia claramente há pouco tempo atrás. O que a gente precisa é aumentar a institucionalidade, o comprometimento dos vários atores nas institucionalidades que estão aí colocadas e caminhar na direção. Ou seja, é pena a oscilação, é pena a falta de longevidade do gestor, mas a gente tem que apostar que essa bússola seja capaz de produzir essa ancoragem nas mudanças. Eu vou pedir para você, Ricardo. Determinação. Perfeito. Eu vou pedir para você continuar na linha com a gente. Eu vou fazer uma enquete aqui rapidamente com os nossos convidados e quero trazer essa enquete para você também. Paulo, a gente tem um posicionamento da Amped, né, que o MEC não deve ser uma moeda de troca, né, um balcão de negócios, um manifesto junto com outras instituições. Queria ter de vocês agora uma reflexão sobre o perfil necessário para esse momento de transição do Ministério da Educação e o perfil que vocês acham que vai realmente, de fato, acontecer. Qual é a sua perspectiva para o nome que assume a pasta? A Amped, ao escrever essa nota, ela tinha consciência que isso era uma expressão dura, né, não usar o MEC como balcão de negócio, ou moeda de troca. E uma diretoria de uma associação, quando escreve algo assim, sempre tenta sondar os seus associados, como é que vai ser recebido.
e mesmo sondando a gente fica inseguro. Mas a reação, né, não só dos associados, mas de todos que estão nesse amplo campo da educação, foi exatamente de que nós tocamos num sentimento coletivo, ou seja, as pessoas não estão querendo que o Ministério da Educação vire moeda mesmo, barganha nesse mercado da governabilidade. Isso é possível com o PMDB dominando duas casas importantes ali? Isso pode ser lido com uma certa ingenuidade política, mas, por outro lado, é o tipo de princípio que pode nos proteger exatamente dessa crítica ou dessa constatação de que é uma descontinuidade, ou seja, há uma porta giratória dentro do MEC que incessantemente fica colocando para dentro e tirando o ministro. Ou seja, a grande questão não é um homem forte ou uma mulher forte, né? A grande questão é alguém que tenha mais ouvido do que boca. A gente consegue, alguém que possa escutar a sociedade, porque tem alguma coisa que existe um trilho a ser seguido, ou seja, existe um Plano Nacional de Educação, mas existe um vazio a ser preenchido, que é a inexistência de um Sistema Nacional de Educação que garanta o Pacto Federativo, de fato, onde haja uma unidade nacional, e unidade nacional não é federalização. Acho que há muito equívoco, né, dos que defendem a federalização como algo que vai resolver o problema. Eu acho que é uma vocação quase que imperialista, de um imperador que vai resolver tudo, centraliza tudo em Brasília. A famosa bala de prata, né? A bala de prata, vai matar o lobisomem, o vampiro. Ou seja, não é essa a questão. Ou seja, o grande desafio brasileiro é como criar um Sistema Nacional de Educação que preserve a diversidade do Pacto Federativo, que preserve a diversidade até na base da escola, fortalecendo a autonomia de professores e instituições. Essa é outra coisa que o ministro não vai garantir sozinho, ou seja, as escolas estão sendo solapadas na sua autonomia. Os testes de larga escala estão tirando a autonomia do professor. Bom, a gente vai falar sobre avaliação no segundo bloco. Qual é a grande questão do sistema, além de garantir a diversidade nessa unidade? É garantir que a gente tenha uma qualidade nacional para todas as escolas do Brasil. E qualidade para todos não é unidade do ponto de vista de não respeitar a diversidade. Há possibilidade, Antônio Góes, de, nesse momento de governabilidade pelo qual passa o governo brasileiro, né, de ter a possibilidade de sair desse campo das ideias e ir para a prática? A gente tem um nome ali que tem reconhecimento acadêmico, mas também lobby político para botar em articulação muitas das propostas, ou isso ainda é um desejo de muitos da sociedade? Não, eu acho que é uma meta realista, não eu não tenho nenhuma avaliação sobre o ministro da Saúde, mas, por exemplo, o ministro atual da Saúde, o Arthur Queiroz, ele não está no Congresso, você não vê ele ali discutindo com deputados, se você está... Ele está cuidando da saúde. Eu não tenho uma avaliação, não é minha área, então não vou fazer avaliação aqui. Então, assim, não é tão irrealista achar que o ministro da Educação tem que ter esse perfil. Eu até acho, assim, eu preferia que fosse... um educador, alguém com experiência de sala de aula, ou alguém da academia. Agora, mesmo que seja, sendo realista, a gente vive num país, num presidencialismo de coalizão, então a governabilidade é importante para qualquer governo, mesmo que seja digamos, que assuma alguém menos ligado à educação, que pelo menos ele assuma o seu compromisso de, como nós estamos falando aqui, o Ricardo apontou também, de respeitar o que a sociedade previu. A sociedade discutiu no Congresso Nacional, elaborou um plano nacional de educação, já tivemos outros planos que não deram em nada. Esse plano, eu sou mais otimista porque eu acho que teve muito mais mobilização da sociedade. As pessoas falam muito mais do plano, conhecem mais esse plano, então nós temos, como disse o Ricardo, nós temos uma bússola e é importante que, seja qual for o ministro, que ele se comprometa a seguir essa bússola. Agora, o governo precisa dar sinais que isso vai acontecer. E a gente não vê sinais. A Dilma até agora não falou de PNE. Um outro ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, está discutindo com pessoas um outro plano. A gente não tem certeza. Está se gestando um plano paralelo. Deixa eu trazer a opinião do Ricardo Henrique, a gente vai ter que passar o bloco daqui a pouquinho. Ricardo, o Antônio Góes comentou aqui agora há pouco, né, ratificando o seu comentário sobre a bússola que o PNE representa para esse momento da política brasileira, até do envolvimento da sociedade. Nesse sentido, Ricardo, a sociedade brasileira já trouxe, na sua opinião, o assunto da educação para a mesa de jantar, para as rodas de bate-papo? Você acredita que, diferente de outras épocas, hoje o brasileiro não só discute o acesso à educação, mas a sua própria qualidade e aplicabilidade de projetos? Eu acho que houve uma mudança nos últimos anos, mas ainda aquém do que a gente precisa.
Como o Antônio Góes disse, o Plano Nacional de Educação, este plano teve uma discussão muito mais ampla do que o anterior, tem engajamento mais das instituições e dos movimentos mais organizados. Eu acho que a gente precisa um envolvimento, é uma discussão paralela aqui, mas um envolvimento dos meios de comunicação, da mídia, da academia, para tornar mais concreto o debate sobre os desafios da educação. Como o Carrano estava dizendo, sem um sistema de educação e sem um pacto federativo claro, é muito difícil fazer as transformações estruturais que a gente precisa. Mas é necessário traduzir esse debate. E traduzir esse debate implica como é que a gente estabelece no cotidiano das escolas vínculos dos pais, dos familiares, para as decisões que estão tomadas. Isso aí talvez permita entrar na mesa da população, do dia a dia. Temos que lembrar o seguinte, a própria elite, a elite econômica desse país, por mais que enuncie, ainda não valoriza a educação como ela tem que ser valorizada. Isto é um problema da elite econômica, da elite política, dos atores que incidem no campo da sociedade brasileira de forma muito intensa, mas que não colocaram de forma explícita a educação como prioridade. Ela é enunciada como tal, mas ainda faltam muitas práticas objetivas que deem sentido à noção de prioridade para a educação. Talvez seja um gancho importante para dialogar sobre o perfil deste que vem a ser o condutor do Ministério da Educação. A pessoa que lá estiver, ela seria muito importante que ela seja capaz de, gostei da imagem, de ouvir mais do que falar, que o Paulo trouxe, mas além disso, que ela seja capaz de conduzir em águas meio turbulentas essa ideia da prioridade. Fala-se muito sobre educação, mas se dá menos importância para os elementos definidores dessa qualidade da educação do que se deveria ser. Acho que ainda se faz muita pirotecnia na educação, ainda se faz muita performance na educação, e os caminhos para a educação devem ser caminhos simples. A qualidade da educação para todos, que respeita a diversidade e que respeita a necessidade de qualidade e mérito na aprendizagem, precisa de soluções simples. E esta discussão, para estar na mesa do brasileiro como um todo, no dia a dia, na conversa, no café, ela precisa ter tradução para o simples. Esse é um desafio que ainda está colocado de forma muito intensa para o Ministério da Educação, para as secretarias estaduais de educação, para as secretarias municipais de educação, para a Academia Brasileira de Educação. Precisamos dar conta de que o complexo transforme-se em simples e não um complexo transformado em complicado. A gente ainda complica muita coisa a mais do que era necessário. Tá certo. Ricardo Henrique, superintendente executivo do Instituto Unibanco, falando diretamente de São Paulo. Muito obrigado pelas suas reflexões e pela sua participação no debate de hoje. Até uma próxima oportunidade, Ricardo. Muito obrigado. Tá certo. Ficando aí com um convite para você que está em casa participar pelas redes sociais. Use o Twitter, nosso perfil é o @Canal Futura. Use também o facebook.com/Canal Futura Oficial e compartilhe um pouco da sua experiência e da sua expectativa na aplicabilidade aí de alguma situação envolvendo essa ou aquela meta. Eu vou fazer um intervalo rapidinho para no próximo bloco falar mais especificamente sobre algumas das metas do PNE e a capacidade dos nossos gestores de aplicá-las. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite, debatendo aí a transição no Ministério da Educação e o Plano Nacional de Educação com todos os seus desafios impostos no ano de 2015. Conosco aqui no estúdio, Antônio Góes, ele que é jornalista e consultor em educação. Paulo Carrano, professor da Universidade Federal Fluminense, representando a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Antônio Neto, secretário de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Você de casa participe aí pelas redes sociais, traga seu comentário pelo Twitter e pelo Facebook. Meus caros, vamos agora um pouco para o chão da escola, saindo da política, deixando as decisões do Ministério da Educação para os próximos capítulos. Antônio Neto, o Rio de Janeiro passou recentemente aí por uma revolução na educação e conseguiu avançar um pouco nos indicadores relacionados ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Mas a gente sabe que houve outros momentos na história recente do Rio de Janeiro em que ele estava posicionado num ranking um pouco mais atrás comparado a outros estados e outros municípios. Pegando a sua gestão e a sua reflexão sobre políticas longevas, como é que você associa esse momento pelo qual você está passando e os desafios impostos para a melhoria da qualidade? Bom, eu vejo da seguinte forma. A educação do Rio de Janeiro,
fazer uma comparação, a educação do Rio de Janeiro ela passou por muitos anos de descontinuidade política. Eu mesmo fui professor no CIEP, um programa que eu considerava um dos maiores programas de horário integral da América Latina, que se perdeu nos anos 90. E essa dificuldade de se fazer políticas de educação duradouras, ela levou a uma rede, a nossa rede do Rio de Janeiro, muito desorganizada, gerou uma desorganização muito grande. E aí, o mais importante era fazer um resgate, né, dessa rede para que os próprios professores eles tivessem confiança nas suas próprias escolas, né, porque os professores, o Paulo colocou uma coisa importante, né, o professor precisa ser ouvido, né, e ele precisa ter autonomia, mas o fato é que as nossas escolas elas não tinham autonomia, elas tinham independência sem nenhum tipo de suporte. E as escolas precisam de suporte. O grande desafio hoje para qualquer gestor da educação, secretário municipal, estadual e o próprio ministro, é dar condições da escola ela fazer uma boa gestão da aprendizagem. E para isso o professor ele precisa ter condições que muitas vezes está relacionada a apenas salário, não é só isso, né? É uma escola que esteja com uma direção organizada, com as equipes montadas, com suporte pedagógico, com orientação para onde esse aluno tem que caminhar, né? Porque o aluno ele entra na escola e ele tem ali para ele uma porta onde ele vai caminhar numa determinada estrada. Essa estrada é o currículo que ele vai atravessar. E esse currículo tem que estar bem montado. Ele precisa saber aonde ele quer chegar e o professor também precisa construir esse caminho junto com o aluno. Essa é uma discussão que se tornou contemporânea, né? A discussão sobre o currículo, que já não é nova no Brasil, mas existe uma discussão sobre a necessidade ou não de se instaurar uma base nacional curricular. Queria entrar um pouco nesse assunto, porque o Antônio Góes ele vai estrear aqui na tela do Canal Futura no próximo dia 13 de abril uma coleção de entrevistas com 20 especialistas falando sobre os desafios impostos, as conquistas realizadas nas 20 metas do Plano Nacional de Educação. E muito se falou sobre a necessidade de se ter um currículo para poder ter uma primeira ação antes mesmo de se discutir educação integral, a própria formação do professor, a própria necessidade de se ter essa ou aquela prática na educação infantil. Antônio, queria que você falasse um pouquinho do que é que vem por aí. A gente vai botar na tela aí parte das coleções e você pode ir falando sobre o que mais se discutiu nessas entrevistas. É interessante que foram 20 entrevistas, cada entrevista com uma meta, e ficou muito claro ali, primeiro que tem uma harmonia no plano. Então, assim, o plano não é para se escolher uma ou outra meta que é mais importante do que outra, todas as metas são importantes. Agora, quase sempre nas entrevistas a gente recaía para as questões de valorização do professor, formação do professor, que são políticas de... E não vamos esperar que isso vai trazer resultado agora. Se a gente dobrar o salário de professor e melhorar a formação dos professores nas universidades, a gente vai começar a colher para uma nova geração de alunos que ainda vai entrar em sala de aula. Então, assim, são políticas realmente de longo prazo, a gente tem que pensar em longo prazo. Então, a questão de formação e valorização do professor sempre entrou. E também entrou, em várias entrevistas, a questão de estabelecer um currículo mínimo. Isso é um debate polêmico, tem gente que discorda, tem gente que acha que isso ameaça, de alguma maneira, a autonomia do professor em sala de aula, mas você ter clareza, e aí já um pouco dando minha opinião aqui, você ter um currículo mínimo no sentido de garantir direito à aprendizagem. Olha só, a gente não está falando em colocar uma camisa de força em todas as escolas, mas há conteúdos que um aluno do Oiapoque ao Chuí, numa escola indígena, numa favela, há conteúdos que os alunos precisam dominar para exercer sua cidadania. Então, assim, nesse sentido, se a gente conseguir fazer uma discussão bem feita do que é esse currículo básico, mínimo, a ser implementado em todas as escolas do país e que não vai ocupar 100% do tempo, vai ocupar só uma parte do tempo. Eu acho que é importante ter essa clareza em que pese, e há críticas aí de sempre um risco, claro, de isso reduzir a autonomia do professor, mas eu acho que é possível conciliar essas duas questões. Vamos rodar um pouquinho, então, alguns trechos dos entrevistados com os quais o Antônio conversou, para vocês de casa poderem terem mais informações sobre esse assunto. Vamos lá. Porque o professor da universidade, infelizmente, está muito distante da realidade da escola pública.
é ele já quem faz a formação inicial. Nós já sabemos que a formação inicial, ela não dialoga com esse chão de escola. A gente, nos debates públicos, acaba festejando que o ensino fundamental de 9 anos foi universalizado. A realidade não é essa. E com o tamanho do Brasil, o desafio, em termos absolutos, é muito grande. São muitas crianças que ainda estão fora da escola. Seria importante avaliar, nesse final de segundo ano, para impedir, né, que no terceiro ano haja crianças reprovadas. Educação integral é você também pensar em diversificar o currículo, diferentes formas, seja no ensino médio, e aí já tem muita experiência mostrando, como para o jovem do ensino médio é importante pensar atividades que envolvam circulação na cidade, a parceria para inserção ou uma exploração do mercado de trabalho, para ele ter experiências como estágios. No Brasil, nós entendemos que o assunto educação só entra quando você tem um filho e vai botar na escola. Aí você começa a ficar antenado com a educação. É importante que o tema da educação e da qualidade da educação seja um assunto de almoço de domingo na casa dos pais, de beijo entre os namorados desde a adolescência, porque a gente está falando de país. Tá aí, isso é só uma pílulazinha do que vem pela frente. Entre outros entrevistados, nós temos a Wanda Engel, nós temos a Ana Lúcia Lima, Márcio Guerra, temos o Simon Schwartzman, temos Antônio Freitas, temos também aqui a Paula Lozano, a Cleusa Repulo, enfim, tem uma série de 20 especialistas que, junto com o Antônio Góes, debateram ali a facilidade, a aplicabilidade, os desafios das 20 metas do Plano Nacional de Educação. Essa coleção de entrevistas estará disponível na internet a partir do dia 6 de abril. É só você acessar futura.org.br/entrevista e a partir da semana seguinte, dia 13, estreia aqui na tela do Futura, às segundas-feiras, às sextas-feiras, às 8h30 da noite. Paulo, a gente viu ali um pouquinho de tudo que vai ser debatido nessa série, mas assuntos que trazem a necessidade ali de uma reflexão para a prática da formação do professor, para a prática da inovação em sala de aula, indo agora para o chão da escola, né? A gente estava falando agora há pouco sobre a necessidade de se pensar num currículo. O Antônio trouxe aí a discussão sobre a Base Nacional Curricular. Você concorda de que essa pode ser uma boa estratégia, uma boa iniciativa para que o Brasil siga outros países que já adotam uma Base Nacional Curricular ou não? Eu queria um pouquinho atrás, antes de pensar filosoficamente um pouquinho. Não se faz educação sem uma ideia de educação, uma concepção de educação. Eu acho que a gente tem que começar a debater mais, né? O que a gente espera da educação. Da educação, e é muito interessante, voltando mais atrás ainda na ideia de pátria educadora, as pessoas estão até ironizando um pouquinho, é pátria educadora, mas corta o dinheiro do Ministério e tal. A ideia de pátria educadora pode ser tudo e pode ser nada. Pode ser só um slogan, né, que veio da campanha eleitoral, mas pode ser também um princípio de que não se educa só na escola. Quer dizer, todo ato do Estado, da sociedade, pode ser educador. Né? Quer dizer, quando a Revolução Francesa se fez, logo em seguida, monumentos, músicas, quer dizer, para além da escola, a sociedade estava produzindo educação. E isso pode ser muito interessante, ou seja, muito do que se fala de problemas de aprendizagem na escola tem a ver com bairros precarizados. Ou seja, com situação de precarização do próprio professor. Nós estamos, a greve do Paraná, né, São Paulo. A greve de São Paulo, quer dizer, 80 mil professores parados em São Paulo, ou seja, a gente tem aí uma conjuntura que não passa só pela grade curricular. Né? A gente sabe que conteúdo e forma se articulam, mas o conteúdo, ele coloniza a forma. Então, no debate do currículo, se você entende que você tem uma concepção de educação que vai além, né, da aprendizagem de conteúdo, você está formando ali um cidadão, ou seja, por exemplo, nós estamos enfrentando aí uma situação no Brasil onde a própria ideia de democracia está em jogo. Nós temos 30 anos depois, né, da democratização, pessoas que ainda falam em golpe militar, ou seja, nós temos uma tarefa educativa para fazer nas famílias, na sociedade e na escola também. Então, nós temos que pensar a ideia de educação que nós temos. Então, amesquinhar a ideia de educação escolar apenas com a ideia de aprendizagem de conteúdos é muito pouco. Mas isso em síntese, voltando para a pergunta da Base Nacional Comum, acho que a primeira questão é o seguinte, nós temos indicações suficientes na LDB, na própria Constituição, nas diretrizes curriculares nacionais, do ensino médio, da educação infantil, né, do ensino fundamental, que permitiria que um professor bem formado, um professor com autonomia e gestão pudesse selecionar conteúdos adequados para o tipo de educação que nós
produzirmos, né, enquanto ideia. Essa que é a grande questão. Então, me parece que a ideia de ter um currículo como uma forma que o professor vai aplicar, ela é algo que limita a própria ideia de autonomia do professor. Antônio Neto. E aí, só para concluir, o que me parece grave é dar a ideia de base nacional comum ou base curricular nacional como pronto, tem que fazer. Não, tem que debater. É uma ideia que está precisando de me debate. Parece que antes mesmo do ministro sair, já se ouvia a notícia que havia um grupo de consultores arregimentados por entidades empresariais, fundações empresariais, que estão fazendo, sentaram praça dentro do Ministério da Educação, sentaram praça dentro da Secretaria de Educação, fazendo uma assessoria tecnocrática sobre a participação que nós queremos para a sociedade. Vamos debater, então, Antônio Neto, sua opinião sobre o assunto. Na verdade, essa questão do debate da Base Nacional Comum, ela foi colocada, inclusive, antes do ministro sair, ele já estava colocando isso na pauta, e o secretário de Educação Básica, Manuel Palácio, ele está muito envolvido nessa proposta, e a proposta não é engessar a escola, muito pelo contrário, é levar para a sociedade até para construir o conceito. O conceito não está claro ainda para todos o que seria uma base nacional comum, né? Se fala muito de um currículo por conteúdos, mas hoje, no Brasil, já se pensa em um currículo por habilidades. Então, não se fecharia efetivamente o conteúdo para o professor ministrar exatamente aquilo como se fosse um sistema fechado de educação. Não é isso quando se fala num currículo básico. No currículo básico o que o aluno precisa assimilar, o que ele precisa ter como uma habilidade que se relacione com várias outras habilidades de outras disciplinas. É um trabalho complexo, não é um trabalho simples, mas que garanta que todos os alunos, todos os jovens, eles tenham o mesmo nível de aprendizagem ou mais. Quando se fala em currículo básico, se fala exatamente no que o Antônio Góes colocou, um direito à aprendizagem, está no plano. Agora, há uma incompreensão do fato de como é que é efetivamente o trabalho do professor na sala de aula. O professor, principalmente quando ele tem um currículo, no caso do exemplo do currículo do Rio de Janeiro, ele é um currículo por habilidades e competências, mas ele tem um corte de conteúdos, claro. Você não consegue fazer um currículo assim no momento desse, se desprender dos conteúdos de forma tão clara. O currículo, ele é um documento norteador, mas ele é mínimo. Na verdade, o que vai fazer com que a escola desenvolva a sua autonomia pedagógica e de criatividade é o processo de contextualização desses conteúdos, né? Ele vai ter que elaborar fórmulas de levar ao aluno a entender aquele conteúdo ou então como desenvolver as habilidades. Então, há processos que não criam essa rigidez. Mas vai ser, com certeza, eu preciso só interromper vocês, porque a gente vai chamar aqui mais um convidado, e com certeza o debate sobre a Base Nacional Curricular Comum, ele não vai se esgotar num programa de 1 hora, e a gente sabe que não vai ser um tempo suficiente que eu teria que dar a vocês para debater isso. Vou pedir licença a vocês para a gente trazer mais um convidado para o estúdio, para a gente poder voltar à parte da discussão original. Vamos falar agora com o Daniel Cara, ele que é coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, está aí conosco via internet para se posicionar também sobre a articulação feita aí por parte da sociedade nessa cobrança, nesse momento de transição ministerial. Daniel Cara, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite a todos vocês aqui no estúdio, um grande abraço aí para todos vocês. Obrigado aí pela disponibilidade em conversar conosco nesta noite de terça-feira. Daniel, você que está aí sempre representando aí boa parte desse movimento pela cobrança, pelo acesso à educação, pelo direito à educação, como é que você analisa os próximos passos da sociedade, falando um pouquinho mais devagar para ver se a gente não tem nenhum problema técnico, para a gente poder ter ali um nome com qualidade para fazer lobby na política e tenha respeito pelo ambiente acadêmico, Daniel? Quem que você acha que vem por aí? Bom, não só ambiente acadêmico, também sociais na área de educação. Hoje, o favorito, a sucessão do Ministério da Educação, é o secretário municipal de Educação de São Paulo, Gabriel Chalita. É um nome que em circulação no PMDB, especialmente perante o vice-presidente Michel Temer. Não é um nome que encontra respaldo em boa parte da comunidade educacional. Não sei se teve algum problema aqui. Opa, voltou. Não é um nome que encontra respaldo em boa parte da comunidade educacional brasileira, mas parece que é o caminho que a presidenta Dilma está trilhando aí para os próximos dias anunciar. Hoje ela teve uma reunião com o secretário executivo do MEC, ministro interino, Luiz Cláudio Costa,
e nessa reunião ela deixou claro que ele não permanece como ministro, né, ele não vai ser efetivado como ministro da Educação. O nome do Luiz Cláudio Costa seria um nome adequado, na sua opinião, Daniel? O Luiz Cláudio Costa é um nome muito relacionado ao ensino superior, né? Ele teve uma gestão no INEP, uma gestão que não foi marcada por problemas no Enem, né? Que normalmente, infelizmente, o INEP tem sido reduzido à aplicação exclusiva das provas e, basicamente, o Enem, por todos os problemas que já aconteceram, se tornou um calcanhar de Aquiles de qualquer presidente do INEP. Ele não teve problemas, né, na gestão dele relacionados ao Enem, ou pelo menos não teve problemas sérios. Agora, não é um nome que circula com tanta facilidade na educação básica e a tendência, a pressão que existe hoje, especialmente relacionada ao Plano Nacional de Educação, é alguém que consiga circular da creche à pós-graduação. Nesse sentido, o Luiz Cláudio Costa, ele também não seria um nome de respaldo da comunidade educacional. Agora, para boa parte dela, ele tem mais respaldo do que o Gabriel Chalita. Então, vai ser uma situação nova aí que se coloca no Ministério da Educação e é preciso ver como que os atores sociais e atores políticos vão se portar caso o Gabriel Chalita seja de fato empossado. Agora, a campanha nacional pelo direito à educação tem um nome, tem uma sugestão, tem uma movimentação acontecendo, Daniel? Não, a gente mandou uma carta para a presidenta Dilma, uma carta que inclusive foi respondida. Ela disse que vai priorizar a questão da pátria educadora. A gente tem chamado a atenção de que ela já fez 22 discursos pós a posse em 1º de janeiro e ela nunca citou o Plano Nacional de Educação, que foi sancionado por ela. Então, o nosso nome é o nome do Plano Nacional de Educação. A gente não tem um nome fechado, mas a ideia é que seja alguém que tenha a capacidade de convencê-la que o Plano Nacional de Educação tem que ser a síntese, a expressão do lema de governo, que é Brasil, Pátria Educadora. Na nossa concepção, quer dizer, o plano é o que deve ganhar centralidade para esse governo, né? Mas os sinais, como o Antônio Góes disse no bloco passado, os sinais que estão sendo emitidos não vão nessa linha. Pedi para o Daniel continuar conosco, Daniel. Vou trazer de novo a bola aqui para o estúdio, mas já eu volto com você aí pela internet para a gente finalizar parte dessa discussão. Antônio Góes, a gente está aí caminhando para o final do debate. Tecnicamente, qual é a perspectiva que a gente tem para os próximos dias, próximas semanas, para a pasta e para o PNS? É que você pode tirar aí da cartola uma perspectiva concreta, com base em tudo que a gente falou. Não, tem que aguardar. Acho que é esse momento de muita especulação. Eu acho que é interessante essa ideia de seguir o Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação seguir na sua totalidade. Veja bem, o plano, tem gente da sociedade que não concorda com a meta 20 do plano, que acha que a gente não devia colocar mais dinheiro na educação. Isso é uma bobagem. Enquanto você fala para o pessoal da produção colocar aí o observatório do PNE na tela, a meta 20, falando sobre financiamento, meta 20 fala do financiamento. Então, tem gente na sociedade que acha que é uma bobagem você colocar mais dinheiro na educação. Tem gente na sociedade que não gostaria, por exemplo, que tivesse no Plano Nacional de Educação metas de aprendizagem tão vinculadas ao IDEB. Agora, o plano foi discutido no Congresso, foi discutido com a sociedade. O plano é um conjunto de 20 metas. Então, o que eu desejo que o ministro que assuma, ele assuma as 20 metas na sua totalidade. Senão, a gente sempre vai correr o risco de um ministro mais à direita achar que você não precisa tanto dessa meta, daquela, vamos tirar dinheiro da escola, não vai ter o custo qualidade aluno. O ministro mais contrário a avaliações vai minimizar aquela meta. O plano foi aprovado com suas imperfeições e ele tem uma harmonia, são 20 metas que eu acho que a gente não pode ficar escolhendo qual. Ela tem que ser implementada na sua totalidade. Antônio Neto, a perspectiva é a mesma de integração das articulações sobre as metas ou a sua perspectiva é mais pessimista no que vem por aí? Não, na verdade é de muita atenção, porque o plano é bastante ousado, são 20 metas muito ousadas, porque colocar o número lá, o indicador, que atingir 50% de tempo integral, ou colocar todos os jovens alfabetizados até a terceira série, isso é de uma ousadia enorme, porque isso vai envolver uma capacidade de operacionalizar isso que é enorme, né? Gerar mais recurso, mas um recurso que seja muito bem destinado, né, muito bem planejado, porque
não basta só dar dinheiro, oferecer dinheiro para a educação. É preciso ter muito mais gestão sobre esse processo, que ele é muito complexo. Né? Levar dinheiro às unidades escolares, levar dinheiro aos estados e tal, isso é importantíssimo. Mas fazer essa articulação entre municípios e estados, com programas efetivamente coerentes, que possa fazer toda essa integração, é o grande desafio do plano. Porque os entes não vão conseguir chegar a esses resultados sem que haja essa articulação. E hoje a gente vê uma dispersão muito grande nesse processo, uma dispersão enorme, né, de redes municipais que estão indo para uma direção, redes estaduais indo para outra, e o aluno se perde no meio do caminho. Na verdade, a gente está falando de jovens que dependem da educação pública para o seu futuro. E o futuro do Brasil está terminando. Né? Nós temos aí um platô de juventude que em 2030 ele vai se encerrar. Se o Brasil não olhar para essa juventude, que hoje ela é efetivamente o Brasil do futuro, daqui a 20 anos o Brasil vai ser o Brasil do passado, é aquele que deveria ter feito alguma coisa num determinado momento e não fez. Esse, para mim, é o fato, a urgência e a capacidade de operacionalização dessas metas. Para mim, esse é o desafio. Daniel Cara, suas considerações finais. A gente está vendo aí uma discussão sobre a juventude, o estudante do ensino médio, o estudante do ensino universitário, que faz parte desse momento da revolução no Estado brasileiro sobre educação, mas se a gente demorar muito, esse estudante vai acabar passando aí para os seus 30, 40 anos e não vai ter visto para os seus filhos as mudanças necessárias. Suas perspectivas finais para a aplicabilidade de boa parte das metas nesse contexto transitório dentro do Ministério da Educação e no ano de 2015, que já se anunciou aí para todo mundo como um ano duro para a economia, de ajustes fiscais e retenção de recursos em todos os bolsos? Eu acredito que agora é o momento do Ministério da Educação convocar os atores que participaram da formulação do PNE para construir caminhos de implementação do plano. Eu concordo com o Antônio Góes, eu acredito que o plano tem que ser implementado na sua integralidade. Agora, a implementação na integralidade do que está na lei precisa ser negociada com diversos atores no contexto de crise econômica, no contexto de um governo que está fragilizado por uma situação de debate social, né? Existe muita contrariedade em relação ao governo, e isso tem que ser compreendido pelo governo, tem que ser trabalhado pelo governo com sinceridade. Agora, é importante lembrar como o debate muda ao longo do tempo, né? Algum tempo atrás, por exemplo, se dizia que o fato do Brasil estar vivendo o último bônus demográfico era um grande argumento para não se investir 10% do PIB porque a população envelhecia. E eu fico feliz de ver o Neto defendendo a importância de se investir mais em educação, com critérios, o plano apresenta esses critérios, mas se investir mais em educação, apoiando estados e municípios, porque, de fato, é preciso ter mais recursos para melhorar o salário dos professores, melhorar a situação das escolas. Então, eu acho que esse é o caminho que está trilhado. E é importante ressaltar, a posição que o Carrano trouxe em relação à Base Nacional Comum, ela pode ser dialogada dentro do Plano Nacional de Educação, porque há respaldo também em relação à posição dele. Então, é possível chegar em momentos de construção coletiva e momentos de acordo e que, de fato, o plano se implemente na sua integralidade. Tá certo. Daniel Cara, falando diretamente de São Paulo, alguma consideração final, Daniel? Porque a gente está chegando no tempo limite aqui do debate. Queria agradecer a sua participação, mas você queria falar mais alguma coisinha? Não, só mandar um abraço e reforçar que, para nós da campanha, o importante não é um nome. O importante é a implementação do Plano Nacional de Educação como síntese e expressão da pátria educadora. Tá certo. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação. Até uma próxima oportunidade aqui no Futura. Um grande abraço. Muito obrigado. Bom, vejo que a discussão sobre a Base Nacional Curricular gera novos debates. Já deixo aqui um convite para vocês, para a gente trazer essa discussão novamente, mas queria agradecer a presença. Paulo Carrano, suas considerações finais sobre a Base Nacional, fundamentalmente, é deixar o canal aberto para o diálogo. Acho que essa é a grande questão. Há setores do campo educacional que estão dando como certa, líquido e certa, que tem que ter uma Base Nacional comum, uma forma toda própria de interpretar tanto a LDB quanto o PNE. Não, a sociedade precisa discutir porque os exemplos que são dados sobre países que têm uma base nacional são de países pequenos, né? Nós somos um país continental com uma diversidade muito grande, onde esse ponto de universalidade, esse ponto de integração nacional, de direito à aprendizagem, pode ser
constituída a partir de equivalências regionais também. Então, e respeitando as experiências locais numa relação com aquilo que é mais universal. Então, o debate tem que ficar aberto, ou seja, ele não pode ser substituído por um plano de especialistas, né? E, por fim, eu acho que tem um risco muito grande no cenário de crise econômica, é que haja um descompromisso com os 10% do PIB para a educação. Essa é a grande questão, ou seja, não se pode usar a crise econômica ou qualquer ameaça de crise econômica para romper com um compromisso que é societário. Independentemente de royalties de petróleo ou não. E não dá para vincular também o compromisso central da educação, da pátria educadora, com as oscilações de mercado de bolsa de petróleo, por exemplo, política energética. Ou seja, a sociedade brasileira tem que saber o que ela quer. Se ela quer, de fato, ter a educação escolar, especialmente a educação pública, como uma meta e como um local de alavancar a própria sociedade brasileira, ela tem que investir para isso. Paulo Carrano, professor, representando a Universidade Federal Fluminense, muito obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Antônio Góes, suas considerações finais. Eu acho que, apesar do pessimismo com relação ao ano que se avizinha, há que se ter otimismo no longo prazo. Então, também a gente fala muito, critica a educação, mas muita coisa avançou. Claro que está longe do ideal, mas eu acho que o pessimismo desse ano não pode atrapalhar o otimismo de pensar no longo prazo, nas futuras gerações. Antônio Neto, secretário de Estado de Educação do Rio de Janeiro, muito obrigado pela presença. Suas considerações finais. Eu vou me alinhar aqui com o Antônio Góes por conta da questão do otimismo. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu vejo que o debate da educação, embora ele pareça não ser um grande debate hoje que envolva todos os políticos ou a sociedade como um todo, mas já é um debate forte hoje na educação. Hoje já existe uma preocupação de ter um projeto educacional. Talvez ainda os caminhos não estejam bem definidos, como a questão da Base Nacional Comum. Isso vai depender muito de que escola o Brasil quer para ela. O Brasil tem que decidir que escola quer. Então, o debate da Base Nacional Comum está muito envolvido com isso. Seja qual for a escola, é preciso definir como se vai pensar a formação desse jovem. Então, essas coisas estão muito relacionadas, mas eu vejo com otimismo esse esforço que está sendo feito, né? Os secretários de educação, de um modo geral, eles estão muito preocupados com esse processo de escolha do ministro, porque a interlocução é muito necessária, mas eu vejo que alguns elementos precisam estar presentes, sim, como a questão do 10% do PIB. Eu vejo que mais recursos para a educação é importante, mas mais do que ter recursos para a educação é definir muito bem o que é esse 10%, para onde vai. Porque o grande desafio paga-se investimento, é custeio, é pessoal. Se não definirmos muito bem isso, esse dinheiro cai numa vala comum de investimento que depois você não consegue ter o resultado prático, que é da valorização do professor e da melhoria de infraestrutura e de melhoria pedagógica. Esse é o ponto. Tá certo. Muito obrigado a vocês três. O Canal Futura reafirma seu compromisso de promover debates sobre a educação brasileira e trazendo a informação de que no próximo dia 13 de abril estreia a nova coleção de entrevistas sobre o Plano Nacional de Educação. Você que tem interesse sobre esse assunto, faz parte de uma comunidade acadêmica ou está no chão da escola ou quer se envolver mais sobre a educação de uma forma geral, não deixe de assistir na tela do Futura, de segunda a sexta, às 8h30 da noite e também no site futura.org.br/entrevista. O Sala de Debate de hoje fica por aqui, reprises aos domingos, às 9 da noite e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.